Replicantes amigos, vamos à notícia do dia. A Procuradoria-Geral da República denunciou há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Você não tem nenhuma preocupação com a acusação, zero? É golpe. Além dele, outras 33 pessoas foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes crimes: Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. O Bolsonaro vai ter uma pena aí, vai ter o pedido de uma pena de pelo menos 11 anos, que pode chegar a 28 anos, só no crime de golpe de Estado. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa. Do que trata a denúncia da PGR contra Bolsonaro e demais envolvidos? Essa é a análise do advogado criminalista Pierpaolo Bottini. Até o final desse vídeo, você verá como foram as reações no dia seguinte da divulgação desse terremoto político. É uma denúncia que descreve com muito cuidado e com muitos detalhes uma série de fatos, uma série de indícios da participação de todas aquelas pessoas numa tratativa, numa tentativa, no início da execução de um golpe de Estado. Então ela descreve desde 2021, naquele setembro de 2021, quando começaram os ataques às urnas, quando começou um ataque sistemático à fiabilidade, à confiabilidade das eleições, e aí ela vai num crescendo, relatando a participação de cada um desses membros do que ela chama de organização criminosa, para buscar ali uma frustração das eleições e uma bem articulada aí tentativa de, através desse descredenciamento das urnas, buscar suspender as eleições e implementar pelo uso da força uma série de medidas de exceção, de decretos de exceção, prorrogar o mandato de todos e convocar novas eleições em um tempo posterior. Então, ela descreve, ela aponta os documentos, aponta os testemunhos, apontam os depoimentos de colaboradores premiados, traz, no meu modo de ver, um farto material aí que demonstra essa articulação. É claro que agora vai caber, como você mesmo disse, ao Supremo Tribunal Federal avaliar cada uma dessas provas, a responsabilidade de cada um desses personagens, para, ao final, decidir se condena ou se absolve e a quantos anos condena, porque os crimes aqui que foram imputados... Se cabe ou não ao Supremo Tribunal Federal julgar os envolvidos nessa ação é uma questão para o jurista Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do STF, que inclusive esteve na votação que iniciou todo esse processo, que foi o inquérito do fim do mundo. O ex-ministro votou na não continuidade dessa aberração jurídica, mas foi voto vencido no placar de 10-1. Onde a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ex? Eu fico a imaginar, deputados deixam mandato, eles continuam ad eterno tendo foro privilegiado, se é que há privilégio, se é que há prerrogativa? A resposta é negativa. Agora, de qualquer forma, se não se conclui em relação aos ex-deputados, podemos concluir quanto a ex-presidente da República, ex-ministro de Estado, ex-ministro do Supremo. Também não podemos. A Constituição não se refere ao versar a competência do Supremo a ex. Se refere, sim, aos detentores do cargo. Daí a doutrina, inclusive, apontar que essa prerrogativa de ser julgado pelo Supremo diz respeito ao cargo, não ao cidadão em si que o ocupa. Mas o Supremo vem se declarando, como tem se declarado, e já está, penso, avançando muito em termos de condenação, competente para julgar todo e qualquer cidadão envolvido nesses episódios. Isso implica um desgaste muito grande para a própria corte. Para muitos houve festa, mas também houve reação. Acaba de sair a denúncia da PGR pedindo prisão de Jair Bolsonaro numa tentativa de golpe de Estado violenta. Eles queriam assassinar Alexandre Moraes, Lula, Geraldo Alckmin. Era um plano para anular as eleições. É isso aí, gente. É sem anistia,
e com a prisão de Bolsonaro, que é o lugar onde ele merece estar. Fala pessoal, senador Jorge Seif falando. Não foi nenhuma surpresa para nós a denúncia da PGR contra o presidente Jair Bolsonaro. Com uma total falta de isonomia, a PGR denuncia Bolsonaro como articulador de uma falsa trama golpista. Um golpe sem armas, sem exército, sem sangue. Um golpe que nós sabemos, nunca aconteceu. A denúncia, poucos dias depois que as pesquisas apontam a popularidade de Lula ladeira abaixo. E no mesmo dia, a mesma pesquisa mostra Bolsonaro, se elegível, ganha Lula no primeiro e também no segundo turno. Nem a PGR, nem nenhuma investigação vai provar nada contra o presidente Bolsonaro. Simplesmente porque não houve golpe. Bolsonaro não articulou golpe. O que está acontecendo também nós sabemos. É uma perseguição política contra o presidente Bolsonaro e todos seus aliados. Tá na hora do Jair. Sempre que essa música tá na minha cabeça. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Ir pra cadeia. Ir pra cadeia. Tchau, Bolsonaro. Aí você me pergunta, não, mas tem provas concretas? Tem troca de mensagem do Bolsonaro? Gravaram o Bolsonaro, pegaram uma foto, um filme dele, como no caso do Lula lá, que teve uma foto no triplex, tem um batom na cueca. Não tem nada, nada. São tudo questões absolutamente indiretas. Quer ver uma delas? Vamos lá na página 183. Ele diz o seguinte: o Mauro Cid alegou nos seus depoimentos que Bolsonaro se reuniu com generais para tratar do golpe. Aí você gravaram a reunião, pegaram ele falando de golpe. Mas não, uma das provas é esta daí, ó, da página 183. O controle de entrada e saída do Palácio da Alvorada. O fulano entrou lá no horário tal, no dia tal. O que eles falaram lá? Ninguém sabe. Nós levantamos para indiciamento 61 nomes encabeçando a organização criminosa do seu Jair Bolsonaro. Uma organização armada. E pela primeira vez o Brasil tem condição de punir generais, militares de alta patente que atentam contra a vida, contra a democracia, e torturando pessoas, impedindo os lutadores da liberdade. Pessoal, Bruno Gomides, estou aqui no Congresso Nacional com o nosso querido deputado Mário Frias, do PL de São Paulo, um ferrenho defensor do presidente Bolsonaro. Eu estou mostrando ele essa chamada aqui, ó. Petistas projetam denúncia da PGR como janela para estancar a popularidade, aquela que está derretendo, né, deputado? Então eles querem usar disso, mais uma vez, como cortina de fumaça. Essa é a tática deles, né? Eles sabem que não tem crime, isso é uma ação completamente antidemocrática, tirar um presidente, né, na forma com que eles estão lidando com isso, fica muito claro que eles morrem de medo da presença de Jair Bolsonaro. Nenhum outro líder no mundo uniria tanta gente ruim juntos, né, para atacar. Então a gente precisa ficar atento, né? Isso acho que já é uma coisa prevista, né? Algo que o presidente já sabe como lidar, né? Se isso hoje está nos jornais, é claro que eles sabem antes, mas eu tenho certeza que é o exorcismo final. A gente vai exorcizar esse povo e o presidente Bolsonaro vai estar de volta no lugar onde ele merece. É isso daí. Então, pessoal, mais uma tática suja dos petistas, né? Usar uma denúncia para mudar o foco, para mascarar essa falta de popularidade. Para muita gente que acha que a gente está defendendo só o presidente Bolsonaro, é muito mais que isso. O presidente Bolsonaro hoje é o símbolo da nossa democracia. Por isso, é muito importante que cada um de nós leia entre as linhas, preste bastante atenção nos ataques, na forma suja, nas indiretas. É muito importante que todos vocês estejam envolvidos com um assunto que diz respeito ao futuro dos seus filhos, ao futuro do seu país, da sua nação, ao futuro do nosso amado Brasil. E foram muito mais manifestações diante da notícia dessa denúncia nas redes sociais, envolvendo os dois espectros ideológicos da nossa política. Mas vamos à manifestação da defesa do presidente Bolsonaro. A defesa do ex-presidente diz o seguinte em nota:
que recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República, divulgada hoje pela mídia, por uma suposta participação no alegado golpe de Estado. O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. A despeito dos quase 2 anos de investigações, período em que foi alvo de exaustivas diligências investigatórias, amplamente suportada por medidas cautelares de cunho invasivo, contemplando inclusive a custódia preventiva de apoiadores próximos, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia que foi encontrado. Não há qualquer mensagem do presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais. A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Não por acaso, ele mudou sua versão inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. E eles completam a nota dizendo o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário. Tem um ponto importante que eu acho que vale a discussão a partir de agora, que é a responsabilização dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República a partir da delação premiada feita pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles questionam os pontos desta delação e responsabilizam esta delação como o principal elemento ali da investigação feita pela Polícia Federal, que agora culminou na denúncia apresentada pela PGR na noite desta terça-feira. A questão importante agora é analisar se, após essa denúncia, é possível decretar a morte política de Jair Messias Bolsonaro. Quem responde é Caio Junqueira. Que se juridicamente a gente pode apostar que a tendência é de uma condenação do Bolsonaro, possivelmente a prisão, politicamente nós não podemos cravar uma morte política do Bolsonaro, nem com a denúncia, muito menos com a condenação. Porque o ambiente na rua, ele é desfavorável aos julgadores do Bolsonaro, no caso o Supremo Tribunal Federal, que enxergam um tribunal político que opera e que operou durante o governo dele, na visão de boa parte da rua, vamos dizer assim, contra o governo do Bolsonaro, e que isso motivou essa ira do Bolsonaro contra o Supremo, nessa linha de raciocínio. E, por outro lado, o maior, em tese, beneficiado de uma prisão do Bolsonaro é o campo político adversário representado hoje no governo, que é muito mal avaliado nas ruas, como nós vimos pelo Datafolha. Então, se Bolsonaro caminha para uma condenação jurídica, isso não necessariamente implica numa condenação política. Muito ao contrário. Isso, de certa forma, pode sustentar um discurso de perseguição política e galvanizar sentimentos na rua. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.